Boa noite, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2025, domingo. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Oh, glória. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, fazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje, o canal João 330 vai estar em Neemias 5, tá? A solução das injustiças sociais. Vamos lá? A solução das injustiças sociais. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Algo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, apareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. Senhor Jesus, me ajuda a ministrar a tua palavra, me ajuda a explanar, a falar, me ajuda, Senhor, a poder pregar a tua palavra com humildade, com sabedoria, porque o objetivo é humildade e sabedoria. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu fale de ti, Senhor, com sabedoria, com humildade, para que o Senhor venha crescer e para que eu venha diminuir cada dia mais na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que Jesus cresça e apareça, amém? Diz assim, Neemias 5, Neemias 5, a solução da injustiça social. Sociais. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos e precisamos de trigo para comer e continuar vivo. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir o trigo para matar a fome. Então, a igreja, eles estavam passando por uma situação de fome aqui, tá? Uma situação de dificuldade junto com a sua família. Aí diz assim no 4, e havia outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar impostos cobrados sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Aí continua. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão, né? Olha só, igreja. E de fato, alguns de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois a nossa terra e as nossas vinhas pertenciam a outras, né? Então, a gente vê um momento aqui de dificuldade, tá? Aonde, né, eles estão sendo explorados, tá, igreja? Eles estão sendo explorados. E a gente vê assim, né, que essa crise econômica, né, ela havia se instalado ali em Jerusalém, então assim, e tinha muita gente sem terra, tinha muita gente com dificuldade, né, então assim, faltava alimento, tá, igreja? Chegou a faltar alimentos, né, então, e a gente vê também, né, que os proprietários... Nossa, meu amor, tá bom, deixa a mamãe acabar aqui. E a gente vê também que os proprietários das terras eram obrigados a penhorá-las, né? E tinha que fazer empréstimos. E aí, então assim, e aí ficou uma situação insuportável, né? Então assim, o que acontece? Aí a situação era tão grave, né? Que as mulheres, né, também participavam do protesto. Então elas precisavam de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, precisa de alimentos, suprimentos alimentar, né? Então a igreja, a situação assim, foi algo assim, vamos dizer assim, que não tinha como, né? Eles precisavam de farinha, de alimento, e começaram a protestar, né? Então, a igreja, e era assim, né? Então, assim, eles iam e queixavam assim, não as autoridades estrangeiras, mas os compatriotas, os companheiros ali deles, né? Os próprios judeus, né? Porque tinha uns que tiravam, assim, vantagem devida, né? E não é diferente nos dias de hoje, tá, igreja? Né? Dos irmãos mais pobres, né? Porque era uma ocasião que todos eram necessitados, todos, né? E tava assim, então eles tinham que ter uma defesa, era necessário que um ajudasse o outro, mas não, infelizmente, né?
Sempre tem aquele que quer levar vantagem. Então, e o trigo era necessário para eles fazerem o pão, para eles se alimentarem, porque era assim, segundo os estudiosos, era necessário de 200 a 250 quilos, né? Para um homem e uma família inteira se alimentar de trigo. Então, pensa, é muito trigo, né? Não é igual o dia de hoje que a gente tem variedade de alimentos, não é, igreja? Não é, tá? Não era, tá? Então, eles acabavam tendo que penhorar bem imóveis, né? Então, assim, eles eram forçados a penhorar, eles eram forçados a penhorar. Tchau, filha, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Então, né, eles tinham que penhorar. Fecha a porta pra mãe. É lá fora, meu amor, tá bom? É lá fora. Então, assim, em tempo dessa pressão econômica, o que acontecia, igreja? Os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. Tipo assim, a desigualdade social era algo terrível. Então, assim, agravou-se muito pelas condições. Então, assim, igreja, era muito grande, né? Era desumano, né? E isso aí se deu mais ou menos assim, se a gente ver no livro do profeta Ageu, vai estar falando, tá bom? Mas vamos continuar no quadro. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras. Então, assim, era abusivo, juros abusivos, vamos dizer assim, no dia de hoje, tá? Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos, né? Era sangue, então, assim, era sangue, tá? Sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, nossos filhos, né, serem tão bons quanto dele, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão, né? Então, quem tinha, escravizava aqueles que não tinham, tá? E, de fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e as acusações, fiquei furioso, né? Claro, ficou furioso. E aí diz assim, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juro dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos e os outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta, né? Aqui se trata, igreja, de uma situação aqui de avareza, tá? Avareza, muita gente que é avarento, né? Então, quantas pessoas fazem isso, né? É muito desumano, né? Desumano esse tipo de situação, né? E a gente não vê diferente nos dias de hoje. Chega a dar repulsa quando a gente vê essa situação. O povo arrancando daquele que não tem, inventando de tudo para arrancar até a carne, se possível, dos mais pobres. Por isso, prosseguiu. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Igreja, quantas pessoas tá, né? Não é diferente nos dias de hoje, né? Tá lá no meio do povo de Deus, né? Explorando o outro, né? E servindo de escárnio para os outros. Por quê? Porque as pessoas falam, o crente tá lá. Ai, não é crente. O povo cai na risada. Ah lá, e o trouxa tá participando disso, tá fazendo isso, aquilo. Então, igreja, é muito triste, né? Falta muito de sabedoria. Isso chama avareza, usura, pessoas avarentas, né? E os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Vamos continuar. Por isso, vamos lá no 9 de novo. Por isso, prosseguiu. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos e do nosso inimigo. Eu e os meus irmãos e os homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Igreja, você está entendendo? Nós estamos emprestando, mas sem juros, né? É bem complicado, né? Vamos prosseguir. Devolve-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o
o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você falou, né? Então, aí ele fica, né? Neemias vai e dá um chega pra cá, né? Neles, né? Não, não pode. O que vocês estão fazendo não é certo, tá? O que vocês estão fazendo não é certo. E aí, devolvam imediatamente suas terras, suas vinhas, tal, tal. Vamos lá. E eles responderam, nós devolveremos tudo. Ou seja, né? Vamos devolver, né? Então, eles responderam, vamos devolver tudo. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e fiz declarar sob juramento que cumprisse a promessa feita. Então, igreja, é o que falta no dia de hoje. Pessoas para interceder, né? Pelas pessoas inocentes que... Olha, eu não gosto nem de lembrar, que tem hora que eu fico tão revoltada com a situação, né? Porque acabar com os juros, com os abusos, né? Hoje a gente tem que acabar com o abuso, né? Os abusos que tem. Eu sou a missionária, então eu tenho que andar bem, tal, tal, tal. Você não, então você é pobre, então eu vou arrancar o seu couro, né? Porque eu já tô rico e assim vai, né? Essa avareza que tem tomado conta das igrejas, de pessoas que não tiveram encontro com Deus, né? Tá faltando alguém para dar um sacudida neles. Também sacudi a dobra do manto e disse, Deus assim sacuda sua casa e de seus bens, todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Olha só. Ai, se fosse assim nos dias de hoje, né? Já pensou? E toda a assembleia disse, amém. E louvou ao Senhor e o povo cumpriu o que prometera, né? Fidelidade, isso é temor a Deus, né? É o que estava faltando. Ele disse, você tem temor a Deus, né? Então, essa falta de temor a Deus, muitas vezes as pessoas não respeitam, né? Temer a Deus é saber se colocar no lugar do próximo. É sempre fazer o seu melhor para o próximo, né? Mesmo que o próximo não reconheça. O problema dele, igreja, né? Mas eu e você vamos dar conta naquele grande dia, né? O importante é eu e você. Eu bato muito nessa tecla. É eu, né? O que o meu irmão faz, eu deixo de fazer problema dele. Mas eu tenho que ter uma vida com Deus, né? Vamos lá, o exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, olha só, fui nomeado governador deles. Olha só. Olha que coisa linda, viu? Por que será que ele foi nomeado governador? Fala pra mim. Hã? Por quê? Né? Porque ele era honesto, igreja, diferente, né? O que ele fazia era diferente. Meu Deus, que coisa linda. Vamos prosseguir. Aleluia, né? Na terra de Judá. Ele foi nomeado governador na terra de Judá. Até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomava dele 480 gramas de prata, além da comida, vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temor a Deus não agi desta maneira. Mas por quê? Mas por temor a Deus não agi dessa maneira. Então é o que falta no dia de hoje, temor, né? Vamos ver de novo, igreja, é muito lindo, né? Vamos lá. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador, né? Segundo ano do seu reinado, governador, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Então, a igreja é muito sério, né? Então, Neemias, ele cumpriu seu primeiro mandato como governador em 12 anos, né? Então, e ele faz o quê? Ele faz a diferença, né? Ele ajuda os seus... Ele ajuda, né? Os habitantes não cobrando impostos ali das províncias, né? Então, isso é muito interessante, né?
Então comemos a comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me procederam, puseram um peso. Puseram o quê? Um peso. Quantas pessoas põem peso sobre o povo? Oi. E tomava dele 480 graus. Nossa, meu amor, que lindo. Prata, além de comida e vinho. Então, muitos, né, botavam um peso, um jugo, né, exploravam, né. Mas Neemias não, tá? Deus precisa levantar homens e mulheres diferentes nessa terra para fazer a diferença. Ao contrário, eu mesma me dediquei ao trabalho nestes muros. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Olha que coisa linda. Vamos continuar. Né? Então, quando ele fala que não comprou, então Neemias, ele foi um governador exemplar, tá? Ele teve princípios morais, né? E ele não foi oportunista. Igreja, ele não foi oportunista. Então, isso é muito interessante, tá bom? Deixar claro ali, né? Um enriquecimento ilícito. Não houve enriquecimento ilícito, né? A igreja é muito lindo, né? Vamos lá. Então, assim, ele não teve enriquecimento ilícito, né? Depois eu vou botar aqui no versículo 16. Ao contrário, mesmo me dediquei ao trabalho neste muro, todos os homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Igreja, você consegue entender que ele tá falando aqui, tipo assim, nós fomos honestos, né? Nós não fomos oportunistas. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-me. Igreja, olha a humildade dele, né? A humildade. Comer na mesa, Lamandassuri decanta. Ele tinha humildade, tá? Humildade. Igreja, você consegue ver esse povo, né? Esses governadores, esses povos aí chamar você pra comer? Não, minha filha, de jeito nenhum. Aí depois fica com essa... Ai, Neemias, era governador. E era diferente. A administração é diferente. É tudo muito diferente, né? Quando você... Deus está no governo, no centro, é diferente. Lamandassuri decanta, né? É diferente. Todos os dias eram preparados à minha custa. A minha o quê? Todos os dias eram preparadas à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia um grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadamente as exigências que pesavam sobre o povo. Igreja, você consegue ver isso, né? O que Neemias fez, né? Algo diferente. Lamandassuri decanta, né? Ele não queria ser um peso pro povo, igreja, né? Então, esse exemplo de governo, tem um exemplo de liderança espiritual que a gente precisa ter, né? Exemplo de liderança espiritual, né? Um exemplo de liderança espiritual, de governo. A gente vê que as pessoas hoje têm muito interesse, sabe? Em ser, né? Em ter cargos para o seu bel prazer. Vai levar você para comer na mesa dele? Vai me levar? Oh, coitado de mim. É ruim, hein? Lembra-te de mim, ó meu Deus. Levando em conta tudo que fiz por este povo, né? Então, a igreja da Mandassuri decanta, né? O que Neemias fez foi demais. Foi, assim, algo que ficou na história, né? Você consegue, né? Igreja, eu fico muito triste, né? Quando as pessoas querem comparar a política de hoje com Neemias. Mas Neemias... Não se compara. Não se compara. Não se compara. Neemias, ele foi levantado por Deus para restaurar os muros. E Neemias, ele não participava de nada, ele fazia por amor,
né? Ele não cobrava impostos, ele tirava o imposto, ele ajudava os órfãos, os necessitados, desempregados. Ele ouvia o clamor do povo. Os nossos governantes ouvem? Pessoas que você levanta para, vamos dizer assim, para ser uma voz do povo? Não. A gente vê pessoas brigando por causa de posição. Coisas terrestres, né? Será se eles podem dizer igual a Neemias? Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que eu fiz por esse povo. Consegue? Eu tenho certeza que não, é óbvio. Lá e a xerecanta, ela manda surdeca. É muito triste, igreja, é muito sério. É muito sério, né? Não consegue. Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor dos vossos corações, amém? Deus abençoe.